Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Juliana Arida, sou a nova host do podcast do Inova HC, o podcast do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje o nosso convidado é o Valdir Zanderigo, biomédico e empreendedor. Ele é fundador da CORE, Central de Operações Radiológicas Inteligentes. Tudo bom, Valdir? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Então, Valdir, a gente queria começar primeiro contando essa história de empreendedorismo, né? Contando um pouquinho quem é você, qual era a dor que você tinha nesse cenário, na sua profissão, como que você chegou nessa solução hoje, que é a CORE, Central de Operações Radiológicas Inteligentes. Enfim, sou Valdir, né, biomédico de formação, atuo na área de saúde desde 1997 e, assim, desde lá a gente percebeu que tinha um cenário, um toque de empreendedorismo. Então, sempre eu busquei algo diferente, algo fora da caixa, como se diz hoje. Entendeu? E a gente percebeu que, desde aquela época, existiam algumas oportunidades. Eu operava equipamentos de tomografia e ressonância. Logo na chegada dos equipamentos, a gente percebia que tinha uma dificuldade na operação dessas máquinas. Falta de capacitação de mão de obra, de fato. Não só para operacionalizar os equipamentos, mas também na infraestrutura ao redor do equipamento. Então, percebi esse déficit e a gente começou a se envolver no contexto geral da máquina. Não só na operação, mas no contexto geral. Entender como que era a instalação, entender parte elétrica, entender a parte hidráulica, você precisa de refrigeração nesses equipamentos. E isso acabou me destacando logo no início da chegada dos primeiros equipamentos. E isso acabou dando algumas outras oportunidades, além de operar equipamento. Então, enquanto as pessoas estavam somente operando equipamento, isso me levou a outras oportunidades. Como se já naquela época, já ser quase um gestor daquele ambiente de tomografia e ressonância. E isso acabou trazendo oportunidades como ser convidado para ser sócio de um equipamento de ressonância magnética, de uma clínica de radiologia. Então isso acabou nos diferenciando e veio o convite para ser sócio junto com mais 7 médicos. Naquela época, muito difícil, né, você se associar a um grupo de médicos, a um grupo de radiologistas, né? Normalmente são grupos fechados, eles já se entendem, né? Mas eles também enxergaram essa diferenciação no meu trabalho. Mas eu fiz o relacionamento dentro de uma clínica de nome aqui em São Paulo, e eu fui convidado a me associar a um grupo em Mogi das Cruzes, um grupo de médicos em Mogi das Cruzes. E lá a gente realmente foi convidado com esse perfil, não só para operar o equipamento, mas também para ajudar na implantação, na escolha da máquina, enfim, no cenário total do equipamento. E isso também acabou me trazendo outras oportunidades, né? Além de ser um gestor somente do cenário, do ambiente, tomografia e ressonância, me tornar um gestor da clínica como um todo. Aí isso acabou também me dando outra bagagem, vamos por assim, entendendo um pouco mais de finanças, de administração, e isso acabou me envolvendo um pouco mais, dando outras oportunidades. Depois de um certo período, um certo crescimento dessa clínica, nós tivemos a oportunidade de fazer uma venda para um grande grupo, um fundo de investimento. E nessa venda, né, eu participei ativamente da parte da venda. Então a gente conheceu um pouco mais, começou a entender outro cenário, cenário de fundo de investimento, Captação de recursos, custos, o que era relevante naquele momento para você fazer uma venda, assim, não sei se produtivo o nome, mas uma venda considerável, sabe? Você vender bem aquele seu ativo, né? Na verdade, aquele era o nosso principal ativo, né? A clínica era o ativo de 8 pessoas, né? 7 médicos e eu como biomédico. Eu era minoritário, né? Eu tinha uma participação minoritária, então eu tinha interesse que essa venda fosse muito bem sucedida. E foi, de fato, foi uma venda bem sucedida. Nós aprendemos muito com essa venda, né? Naquele período. E a partir dessa venda, recapitulando um pouquinho antes, o que aconteceu? Quando a gente já tinha esse cenário, eu já enxergava uma oportunidade, que é isso que a gente está falando, que é um lado empreendedor que a gente via. A gente tinha recém adquirido um equipamento de 3 Teslas,
naquela época que tinha poucas máquinas. Que ano a gente está falando, mais ou menos? Em que ano? A gente está falando em 2001, mais ou menos. A gente tinha recém adquirido primeiro um equipamento de campo aberto e depois, na sequência, um equipamento de 3 Tesla. Isso entre 2001, o primeiro equipamento, depois um crescimento em 2007, mais ou menos. O equipamento de 3 Tesla. Aí, com essa vinda desse equipamento, tinha uma dificuldade muito grande também de operacionalizar. Então, o que eu percebia? Essa dificuldade, ela foi perdurando durante muito tempo. Desde a época que eu comecei em 97, a gente já estava em 2007, e eu continuava escutando a dificuldade em ter profissionais capacitados para operacionalizar esses equipamentos. Isso acabou me despertando algo, né? Esse foi o gatilho, né? Exatamente, o gatilho para enxergar uma oportunidade. Se tanto tempo, né, 10 anos nós estamos falando, e as pessoas continuavam falando que tinha dificuldade, isso me incomodava muito, sabe? Não só ao Valdir como biomédico, mas incomodava a classe, a categoria, não só biomédico, mas técnico, tecnólogo, que existe uma disputa ainda por esse mercado, mas eu enxergava que não precisava ter essa disputa. O que a gente precisava é ter profissionais capacitados para ocupar aquele espaço. Então, tinha o espaço para as pessoas, mas se perdia muito tempo com essa disputa, quem vai operar esse equipamento, esses equipamentos que estavam chegando, e não se dedicava à formação do profissional. Então, aí eu percebi, ao invés de eu ficar numa disputa por categoria, por que a gente não vai se especializar, não vai aprender, se informar? É isso que eu fiz. Então, eu fui me capacitar para operar esses equipamentos. Isso praticamente autoconhecimento, tá? Você vai buscar informações em manuais, você não tinha um curso adequado. Os cursos, no meu ponto de vista, não eram adequados para a minha necessidade. Então, eu fui me autocapacitando. Nessa jornada, apareceu uma oportunidade de ser um application. Foi um application, dava treinamento, né? As multinacionais vendiam equipamentos, eu dava treinamento desses equipamentos, e a gente foi evoluindo nesse sentido. E aí, quando nós compramos o equipamento 3 Tesla, eu moro em São Paulo, e na época eu também morava em São Paulo, eu tinha uma dificuldade muito grande de ir e vir todos os dias, entendeu? Para São Paulo, para poder operacionar essa máquina, e eu tinha outras atividades em São Paulo. Eu tinha uma dificuldade, daí que surgiu a ideia da operação remota, entendeu? Na verdade, num primeiro momento, somente um acompanhamento do controle de qualidade da realização dos exames, e no segundo momento a gente percebeu que, além de fazer o acompanhamento, era possível operar esses equipamentos. Nesse período a gente foi chamado de louco, impossível, imagina, assim, tudo que a gente poderia imaginar a gente escutou, entendeu? Inclusive das multinacionais, né? Porque eu chegava na multinacional e falava, não, eu quero fazer isso. Não é possível, não dá. Essa ferramenta, já existia uma ferramenta que era um suporte para engenharia, não para operacionalizar essas máquinas. Mas se pode fazer suporte, por que a gente não pode operar, fazer supervisão? Enfim, foi muito difícil. Mas, enfim, conseguimos de uma maneira bem amadora, mas conseguimos fazer esse suporte de tecnologia e operacionalizar essa máquina. Isso em paralelo ao seu trabalho naquela época. Paralelo ao meu trabalho naquela época. Nesse ir e vir, eu era sócio em Mogi das Cruzes e continuei trabalhando nessa clínica em São Paulo. Entendeu? Então era uma jornada bastante longa. Então eu ia e voltava todos os dias em Mogi, e depois em outro período eu fazia essa jornada aqui em São Paulo. Então nessas indas e vindas, eu ficava pensando numa alternativa de eu não ter que ir todos os dias, entendeu? Então é aí que surgiu a ideia. Então a ideia exatamente surgiu nesse momento. Aí, como falei, todos achavam que não era possível, que, enfim, tudo a gente acabou escutando, mas eu insisti com isso. Então, dentro do empreendedorismo, o que a gente tem como lição é isso, é persistência e resiliência, entendeu? Persistência e resiliência. Porque eu fui de todas as maneiras criticado por tentar essa solução, entendeu? De todos os tipos de críticas, né? Tanto do mercado, das multinacionais, quanto dos operadores, quanto de biomédicos, técnicos, tecnólogos. Eu fui extremamente... taxado, né? Exatamente. E você tentando resolver um problema da própria classe. Da classe e da minha pessoa. E da assim, sua pessoa. né? E assim, incomodava essa questão que
tinha profissionais capacitados. E realmente não tinha, entendeu? Então a gente tinha essa necessidade, né? É bem interessante essa história, porque hoje, pós-pandemia, né, existe um cenário da inovação da saúde pré-pandemia e pós-pandemia. Hoje a gente falar de telemedicina, de teleconsulta, de operações remotas faz muito sentido. Mas com certeza naquela época, porque logo antes da pandemia já era meio estranho. Naquela época, então, é exatamente isso. É muito taxado, muito julgado, é muito criticado. E é interessante que você falou que desde os anos 90 você já sentia, então tinha essa pulga atrás da orelha do empreendedorismo, uma época que praticamente ninguém falava disso, né? Existiam pessoas ao seu redor que falavam sobre inovação, que falavam sobre empreendedorismo ou que estavam praticando isso? Muito pouco, né? Tinha um ou dois sócios que tinham essa visão mais empreendedora, entendeu? Dentro daquela sociedade tinha essa visão empreendedora, que também me apoiaram nesse sentido. Então, quer dizer, não estava sozinho. Tinha o apoio de 2 médicos que eram mais partidários desse tipo de inovação. E naquele momento, sou sincero em dizer para você que foi visto como um saving financeiro somente, entendeu? Então, isso era uma característica. Se a gente fizer isso, a gente não vai precisar, um técnico que consegue operar mais de um equipamento, a gente vai ter um saving financeiro. Enfim, eu fui adepto a isso, acho que realmente poderia ter um saving financeiro, era uma situação, mas após a venda ao grupo, o grupo enxergou que isso poderia ser, além de um saving financeiro, um saving de qualidade, de acompanhamento, e é isso que a gente fez. E era uma percepção que a gente tinha. Pela falta de mão de obra qualificada, a gente conseguia ter o quê? O monitoramento de várias máquinas por algumas pessoas. Então, isso realmente... E trouxe, isso foi uma realidade. A gente percebeu que a gente conseguiu melhorar o quê? Nessa migração para esse grande grupo, eu acabei sendo absorvido por esse grupo, onde nós trouxemos esse projeto de uma máquina sendo remota, depois 2, 3, nós trouxemos para uma realidade de 50 máquinas sendo operadas remotamente nesse grande grupo. Nós cuidamos desse projeto, fizemos a implantação, passamos por todas as implantações e a gente percebeu que o save, além de financeiro, existe um save financeiro, existia um save gigantesco de eficiência operacional, de qualidade, porque começou a existir uma padronização da realização dos exames. Não existia uma padronização. Então a gente começou a partir para uma padronização. A partir da padronização, a gente conseguiu uma eficiência operacional muito maior. Aí a coisa ganhou uma escala muito grande, né? Assim, das 50 máquinas, rapidamente nós passamos a 150 máquinas, todas as máquinas do grupo. Isso em torno de 4 a 5 anos, entendeu? Então, entre 4 e 5 anos, 2007, lá 2012... 2013, a gente começou o projeto dessas 50 máquinas. 2017, 2018, a gente já estava com 150 máquinas sendo operadas nesse modelo. E aí a gente realmente fizemos toda essa jornada dentro desse grande grupo, né? Eu fiquei absorvido, isso para mim foi um orgulho, né? Porque realmente eu como biomédico fui o único que acabei sendo absorvido por esse grupo, sabe? Porque nas fusões e aquisições é natural que haja uma acomodação das pessoas, tal, e eu acabei trazendo esse projeto, eu acabei ficando nesse grupo. Entendeu? E lá a gente, mais uma vez, aprendemos muito, né, de grandes grupos, de grandes empresas, uma empresa de capital aberto. Então a gente teve outra vivência, onde eu acabei sendo o executivo desse grupo. Enfim, passando por essa jornada, a gente achou que era um momento de dar um passo maior, não só ficar dentro de um grande grupo e realmente criar uma empresa de operações remotas. E aí eu fui, mais uma vez, era uma nova jornada, eu fui levar esse projeto para outros players da área de saúde, né? Alguns também, ainda nessa época, isso ainda tudo pré-pandemia, né? Não existia pandemia, ainda achavam um projeto meio maluco, isso não vai dar muito certo, como é que você vai fazer? Você vai acabar com a mão de obra do técnico, do operador, porque, enfim, teve vários questionamentos. Qual que era a diferença
da operação, dessa parte de operação remota dentro desse grupo e fora quando você decidiu ficar empreendedor mesmo? Qual a Então, diferença tem da alguns solução? pontos são bem interessantes nessa mudança, né? Porque dentro de um grande grupo é uma operação meio top-down, sabe? Tipo assim, vai ser e tem que ser assim. Então, a tecnologia ainda estava engatinhando em relação a isso. A gente trouxe as pessoas para a tecnologia, nós que identificamos as pessoas que poderiam fazer essa tecnologia, trouxemos uma empresa de tecnologia para esse grupo, mas aliás, foi até um dos motivos que me incentivou a sair, porque por ser top-down, não tinha uma preocupação no desenvolvimento, na maturação dessa tecnologia, então ela ainda veio engatinhando, sabe? Então, aí eu percebia que poderia existir movimentos de melhoria dessa tecnologia. Daí uma das decisões foi essa. Então nós saímos, e aí o desafio era outro, porque não era mais top-down, era um cliente externo. Se realmente não funcionasse essa solução, ele vira a chave e desliga, entendeu? Não tem como. Lá dentro de uma grande estrutura é um pouco diferente. Você tem meios de contornos para você manter essa operação. Fora de um grande grupo, não. É um cliente externo. Se você não estiver sendo eficiente nessa operação, ele desliga essa operação. É onde a palavra pivotar entra, né? Exatamente. Então, foi um baita desafio. Então, nessa nova jornada, eu não entrei sozinho. A gente conseguiu uma empresa de mercado da área de saúde, que é um distribuidor hoje de uma multinacional. Eles acreditaram no projeto, então eu tive um apoio financeiro, estrutural, para a gente poder adequar e poder ir para o mercado vendendo esse tipo de solução. Então, ou seja, toda a sua trajetória na parte de vivenciar o problema, depois entrar num grupo, estar na parte de gestão, de testar essa solução, te ajudaram nesse percurso de fato, vou empreender e ter os contatos certos nessa nova jornada. Exatamente. Nessa jornada toda, né, que estamos conversando, o período de relacionamento, de network, isso foi essencial para a gente poder chegar nesse momento agora da empresa, né? Porque a gente veio trazendo toda essa experiência, as pessoas, a credibilidade, né? Se você não tiver credibilidade nesse período, né, na sua pessoa, no seu profissionalismo, é difícil você dar esse passo. Então, tudo isso foi somando para a gente poder chegar nesse momento que a gente está hoje, né? Hoje, a Core, nós batemos agora a meta de 100 equipamentos, nós estamos operando 100 equipamentos, distribuídos em 4 salas de operações, inclusive aqui dentro do Inrad, né, que para nós também é um grande desafio que foi colocado, e nós vencemos, né, o BID, né, teve outras empresas e nós vencemos o BID, onde nós conseguimos provar que só a tecnologia não é suficiente para esse tipo de operação, qualquer outra. Então a gente está cada dia mais caminhando e mostrando que a tecnologia não é suficiente, porque se você vende a tecnologia, vira as costas, não dá suporte para esse tipo de operação ou qualquer outro tipo de operação, isso não evolui, não funciona. Então a gente está provando que esse é o melhor modelo, não só a venda da tecnologia, ela é um meio para a gente conseguir o sucesso total, mas a gente não entende que não é a necessidade, a tecnologia é importante, mas se não tiver as pessoas envolvidas, o desenvolvimento das pessoas, aí que a gente começou a conectar, que é essencial você associar tecnologia, educação e serviço. Então faz parte, né, do nosso empreendedorismo exatamente isso, a gente focar na tecnologia, ter uma tecnologia madura que nos atende, a gente focar na educação. Hoje a Core tem um braço de educação, a gente tem contratos com universidades. Para quê? Para mostrar para esse profissional a maneira de que a gente está pensando e como que a gente quer evoluir nesse tipo de operação. Então e a prestação de serviço, finalizando com a prestação de serviço. Então a gente conseguiu conectar isso. Então isso faz muito sentido, no meu ponto de vista, o empreendedorismo, sabe? É você enxergar uma oportunidade, conectar a tecnologia, conectar a educação, conectar as pessoas e poder prover o melhor exame possível, né? E é interessante que vocês identificaram a proposta de valor
antes da solução, né, no início da solução, e perceberam que ela poderia ser maior. Então, eu estou entregando tecnologia, mas eu estou entregando, na verdade, mais agilidade, qualidade de atendimento. Então, é interessante como que vocês passaram por todas essas etapas mesmo do que é ser empreendedor, e isso também inclui identificar novas oportunidades no cenário. Então, vocês tinham uma solução e identificaram onde ela poderia se capilarizar mais. Exatamente. Hoje, o cenário, né, o Brasil, falando de Brasil, ele tem em torno de 8 mil equipamentos. A gente está falando no Brasil, é uma ideia que nasceu no Brasil, e hoje as multinacionais estão começando a explorar isso em congressos como a RSNA, aqui em Chicago. Eles estão começando a divulgar isso dentro das suas marcas, né? Siemens, Philips, GE está começando a divulgar isso dentro das suas marcas. Então também é um orgulho, né, que nasceu com a gente lá, pequenininho, em Mogi das Cruzes. Hoje você vê isso sendo explorado mundialmente. A gente percebe que no cenário de 8 mil equipamentos, hoje são operados em torno de 200, 250 equipamentos. Tem muita coisa para evoluir. Preocupado com a segurança do paciente, a gente sempre se preocupa com a segurança do paciente, é outro questionamento que a gente tem com a segurança do paciente, lembrando que a segurança do paciente faz parte do operador, mas também faz parte da equipe de enfermagem, faz parte da equipe médica, toda a equipe é responsável pela segurança do paciente, entendeu? Existem muitos stakeholders envolvidos, né? Usando a linguagem que a gente fala aqui no mundo de inovação, são muitos players que vocês precisaram mapear e entender exatamente onde cada um entra nessa história, né? Bom, eu diria aí, pensando nessa jornada de sair do mundo corporativo, vir para o empreendedorismo, o que deu errado nessa trajetória e o que deu certo? Errado, não deu nada errado. Tipo assim, nada não. Assim, era um desafio a gente quebrar o paradigma, mostrar que isso era possível ser feito com qualidade, com maestria, ajudar na eficiência operacional. Então, esse foi um desafio grande para a gente superar, entendeu? Então, isso era um problema para a gente. Outro problema era a tecnologia, que também estava engatinhando. Então, ao mesmo tempo que eu sabia que era possível, a gente sabia dos problemas. Link, internet, robô, você tinha uma parafernália ali para poder operar esse equipamento e elas davam problemas e ainda continuam. Não, é lógico que tem uma curva de aprendizado, de melhoria nisso. Hoje a gente está muito mais maduro, mas era um problema. E como que a gente resolvia esse problema? Com pessoas. Então é aí que a gente percebeu que a venda da tecnologia não era suficiente para esse tipo de operação. Eu precisava das pessoas. Daí que surgiu a ideia de a gente criar um braço de educação. Porque eu percebi que, embora a gente fale em uma operação remota, é uma operação híbrida, porque você compartilha outras atividades com outras pessoas da ponta. Então, você tem um operador em um lugar, mas você tem a enfermagem que vai cuidar do paciente, você tem um médico que é responsável pela injeção do paciente, você tem uma equipe que cuida desse paciente enquanto ele realiza o exame. Enquanto o profissional lá está preocupado com a qualidade do exame. Entendeu? Então é isso, essa quebra que foi uma dificuldade. Então, são dificuldades. Muito errado, eu não considero nada que deu muito errado até o momento. Foi essa barreira cultural. Foi a quebra cultural da cultura. E a gente estava... Essa transição minha do corporativo para o empreendedorismo, né? Pela 10ª vez, isso que a gente fez, mas foi exatamente quando começou a pandemia. Então a gente teve que parar um pouco nesse empreendedorismo, como empresa, mas ao mesmo tempo a gente teve que acelerar para poder atender outras necessidades. Por exemplo, o caminhão que eram instalados, né, os tomógrafos que eram instalados dentro dos caminhões para atender a população para fazer tomografia de tórax, por exemplo. Então muitos desses caminhões da prefeitura, a operação era feita remotamente. Então, ao mesmo tempo que a gente teve uma parada como empresa, a gente teve uma aceleração como operação. Não só grandes estruturas também, tinha falta de profissionais, então a gente acabou entrando em algum desses hospitais, podendo operar remotamente, sem expor o profissional a uma contaminação do Covid naquele momento, naquela fase bastante crítica. Então, foi uma quebra de paradigma, a gente teve essa dificuldade como empresa, ao mesmo tempo acelerou o nosso processo pós-pandemia, entendeu? A pandemia foi uma oportunidade para a Core, ao mesmo tempo que formas de se reinventar em muitos sentidos. Pivotar, seja operação,
seja a equipe, seja a proposta de solução. Então, a pandemia, vocês chegaram bem nesse momento, né? Exatamente. A pandemia acabou mostrando um novo modelo de operação, né? Podendo atender a população. E agora falando um pouco de futuro, a gente chegando aqui quase no final do nosso podcast, o que vocês preveem para a Core, né? Qual é o futuro dela? Qual é o seu futuro? Como você pretende se transformar, pensando que esse mercado de inovação ele muda muito rápido? Como que é a possível transformação da Core no futuro? A gente percebeu isso, sabe que a gente precisa estar inovando, se transformando. Então, hoje a gente percebe que a Core ela não atua somente na operação de equipamentos. A gente está se reinventando um modelo diferente. Então, entregar uma soluções, né, para o diagnóstico por imagem, tanto em hospitais, clínicas, onde a gente quer atender uma camada intermediária do serviço. Então, qual que é a nossa proposta? Hoje a gente já tem alguns equipamentos nesse modelo de tomografia e ressonância, né? Onde a gente coloca o equipamento, opera o equipamento, fica responsável pela manutenção do equipamento e faz a gestão desse ativo. Então, hoje a gente coleta muito dado dessa operação. Com esses dados, nós compartilhamos mensalmente com todos os clientes e ali nós colocamos sugestões de oportunidades ou de melhorias, entendeu? Então, sugestão de treinamento para a equipe de enfermagem, sugestão de treinamento para padronização de protocolo. Quando nós entramos, nós não mexemos absolutamente em nada da operação daquele cliente. Nós entramos, começamos a operar, fazemos um mapeamento inicial e depois de 30 ou 60 dias, a gente faz algumas sugestões para aquela operação, onde o cliente vai ter a melhor utilização daquele ativo. Dele ou não, onde esse ativo hoje pode ser nosso. Hoje nós estamos instalando a terceira ressonância, já estamos indo para a terceira tomografia, onde a gente já propõe isso para os nossos clientes. O projeto final, nossa ideia final, é chegar num momento onde a gente pode precificar toda essa operação por exame, por exemplo. Então, eu coloco toda a estrutura, eu coloco máquina, opero a máquina, dou manutenção da máquina, e no final, a gente vai fazer uma cobrança por exame realizado. Da mesma maneira que a clínica, o hospital cobra um exame, a gente cobra por esse exame, entregando isso com eficiência, com qualidade. Então, o nosso projeto final, né? Final não digo, mas o projeto que a gente busca é esse. Hoje a gente já está dando os primeiros passos em alguns clientes com esse modelo. Então, é isso que a gente tem como objetivo nessa jornada. Perfeito. E acho que uma última pergunta aqui é: se você voltasse no tempo para o Valdir lá dos anos 90, que tinha uma pulguinha atrás da orelha do empreendedorismo, qual que seria a dica que você teria dado para ele naquela época? Olha, sinceramente, eu acredito nessa jornada, nesse caminho que eu fiz, entendeu? Em alguns momentos, né, é uma jornada difícil, né, de muito tempo, em alguns momentos você dá uma balançada. Será que eu estou no caminho errado? Então, você perde um pouco o foco disso, entendeu? Desse tipo de... Né, por interferências externas. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu faria exatamente o que eu fiz até agora, mas nesses períodos onde eu perdi o foco, eu teria colocado mais foco no que eu acreditava, sabe? Tipo assim, então, eu acho que eu perdi um pouco de tempo, isso me trouxe maturidade, me trouxe experiência, me trouxe network, mas eu colocaria foco no que eu acreditei há muito tempo atrás. Teria colocado mais foco naquilo. Eu coloquei esse foco, mas acho que demorou um pouco, né, nessas indas e vindas, nessa instabilidade de mercado, enfim, familiar, né? Quando você tem outros problemas, daí você acaba tirando um pouco o foco. Então, eu focaria exatamente no que eu fiz até agora. Acreditar na própria experiência, né? Acreditar na experiência, acreditar no... Enfim, no que você acredita, sabe? E focar e fazer acontecer. Valdir, a gente está chegando no fim do nosso podcast. Muito obrigada por contar a sua história, por contar a história da Core. Eu sou a Juliana Arida, a host aqui do podcast do Nova HC, e a gente te espera no próximo episódio, então. Obrigada. Eu que agradeço, boa tarde e obrigado pela oportunidade de a gente contar um pouquinho dessa história.